Olá, excelente dia para você, empresário que está aqui com a gente para justamente fazer uma reflexão. A sua empresa aparece? Ela pode aparecer, mas a pergunta principal é: ela é lembrada? E, gente, nada melhor do que falar a respeito disso com uma profissional super competente. Sou Sâmia Cruanes Dias, mentora em inteligência comercial humanizada, e eu trago aqui para você conteúdos essenciais para o seu dia a dia, para o seu negócio, para transformar e, claro, vender mais. Gente, nunca foi tão fácil fazer divulgação hoje em dia, ainda mais utilizando a inteligência artificial. Mas e aí? Será que a gente está utilizando do jeito certo? Será que não existe uma estratégia mais adequada para fazer acontecer com resultado? Gente, quem está aqui do meu lado é uma pessoa muito especial para mim, a Tabata Rafaela, que ela é proprietária, sócia proprietária da Papo Estratégia e Criação, competentíssima na área dela. Eu tenho o maior orgulho em falar que ela foi minha aluna na faculdade. A gente estava até batendo um papo aqui. Falei, Tabata, quanto tempo faz você se formou? E assim, é de desacreditar. Só 14 anos, tá, gente? E desde a faculdade, eu sempre considerei a Tabata minha querida Batatinha, que era assim que eu chamava, né, Tabata, de uma forma carinhosa. E eu sempre via a super competência dela e sempre acreditei que ela se transformaria numa extraordinária profissional. E é exatamente isso que ela se tornou. Tabata, que alegria, que emoção ter você aqui com a gente. Não, a emoção é do lado de cá, né? De ouvir uma professora, uma profissional desse gabarito falando tão, rasgando elogio, assim. Eu me sinto primeiramente honrada pelo convite. Segundo, né, pela própria trajetória, pela própria coragem de viver o marketing e de ter uma agência de publicidade, mas principalmente de ter um reconhecimento tão grande de poder estar aqui com pessoas que me apoiaram lá atrás, né? Porque se eu tô aqui é porque, em partes, principalmente do que a gente vai falar hoje, é muito dos seus ensinamentos lá atrás e aí ao longo de toda a trajetória, né, Sâmia? E com certeza, a gente dá o empurrão, né, Tabata? Aí cabe você agir e se transformar na profissional que se transformou. Então, é tão gostoso, né, gente? A gente chegar e falar assim, nossa, eu contribuí, porque eu tenho isso como missão de vida. Eu faço isso até hoje. Eu não estou nos bancos da academia mais, mas eu dou treinamento corporativo, presto consultoria. Você sabe que hoje eu fui numa empresa e eu saí de lá, assim, altamente realizada. Que é uma empresa onde eu estou trabalhando com treinamentos para a equipe de vendas e também depois uma mentoria individual para entender como é que está o desenvolvimento deles. E eles estavam, assim, ávidos por conhecimento, super abertos. E aí eu falando e tal, tenta essa técnica, vai atrás disso, vamos fazer isso, depois me conta o resultado e tal. Juro. Eu saí de lá, sabe assim, falei assim, gente, que delícia que é o que eu faço. E quando você diz ter a coragem de viver o marketing, a coragem de ter uma empresa, a gente sabe que no Brasil realmente tem que ter coragem, mas é muito mais que isso. A coragem de você fazer esse marketing, ele dá certo porque você ama o que você faz. Com certeza, já é meio caminho andado. Não é? Então, isso é uma grande diferença na nossa vida, não tem o que falar. E vamos lá, vamos ao que interessa, gente, porque esse conteúdo, ele tá maravilhoso. Então, se inscreve no canal, participa desse momento. A Mel tá colocando aqui, segue a gente, conteúdos extraordinários para você, também no Spotify, para também ouvir no carro, né? Tá viajando, tá indo para algum lugar mais fácil, quer ouvir na academia. E momento especial, hein? A gente vai começar a fazer esse episódio, o Fale Mais Sobre Isso ao vivo. Já conversamos aqui, né, Mel? Então, dando spoiler para vocês, para que venham perguntas, para que vocês possam contribuir, a gente também contribuir aqui muito mais
com você. Então, compartilha com outros empresários, com aquele líder que também precisa ser informado e saber todo o trabalho que é importante realizar para a sua empresa crescer. E como é a nossa missão, né, Tabata? Quem busca uma agência de comunicação, de estratégia, pensando lá no final nesse resultado, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a agência primeiro. O que é a Papo? Qual é o trabalho que vocês realizam lá? Tá, bom, a Papo nasceu em 2018, né? Então, a gente tá aí com 8 anos de mercado. Ela é uma sociedade entre mim e o Thiago, que também se formou, né, na mesma turma. O Tibral, um abraço. E a gente vem de agência, né? Então, cada um saiu da faculdade, teve a sua trajetória. O Thiago, ele vem do ramo gráfico, como diretor de criação, como arte finalista. Ele passou por agências aqui em Rio Claro, eu passei por agências lá em Araras. E em determinado momento, lá em 2014, eu falo que eu tinha formiguinha na cadeira. E para mim não estava certo algumas coisas da cultura da agência onde eu estava. Para mim aquilo não era o suficiente para quem estava na ponta do outro lado como cliente. E aí eu decidi sair e aí naquela época eu até pensei em desistir assim do marketing. Eu fui dar aula de inglês particular, eu fui fazer outras coisas, mas não demorou muito, as pessoas descobriram que eu era publicitária e viu, você dá consultoria, você cuida disso, e quando eu vi eu já estava, né, de novo, envolvida, tendo uma consultoria de marketing. E aí isso foi crescendo, chegou num ponto que eu falei, para eu fazer com qualidade, eu preciso de braços, eu preciso estender o que eu faço, eu preciso oferecer a parte de criação, e aí veio a sociedade, né? Então veio a fundação da Papo como agência em si. E aí tinha algo que também era uma dor do Thiago, que é a questão do cliente da empresa vir achando que precisa de algo, e às vezes a dor tá por trás, às vezes o problema do porquê a empresa não cresce, ou do porquê ela não é lembrada, tá um passinho atrás da divulgação em si, né? E aí, nessa época, a gente falou, poxa, então vale a pena a gente colocar a estratégia de criação como nome, porque a estratégia sempre vem antes, né, do que a criação. Sim. Então, a gente precisa dessa orientação para o mercado. Então, ela nasce justamente nesse gap das agências, nesse déficit de orientar e olhar para a estratégia macro da empresa, para aí sim a gente conseguir olhar para a comunicação, né? Aí sim a gente construir um plano de divulgação que faça sentido. E aí, de lá para cá, são 8 anos de mercado, atendendo diversos segmentos. O nosso foco maior é indústria e B2B, Legal. é onde a gente tem o maior número de cases, né, em questão de construção de marca. E aí, a gente atende desde empresa multinacional a empresa local, empresa muito segmentada, então de um único produto específico para um nicho muito específico, até empresas mais amplas. Show! E é incrível isso, né, Tabata? Você deve encontrar muitos empresários aí que confundem o marketing com a comunicação, acreditando que, vou atrás de uma agência de marketing para fazer conteúdo para as redes sociais. Você vê muito isso? Nossa, demais! A agência que faz o meu marketing. E daí, às vezes, a gente fala, não, pra você a gente só faz a comunicação. E esse é o ponto, né? Então, tem muito empresário. Eu tenho muitos exemplos da parte industrial, porque a indústria geralmente nasce de um técnico. Então, é um engenheiro que ele entende muito da área dele e ele virou o dono e gestor. E ele não sabe o que é marketing, e ele acha que o marketing é a comunicação, quando na verdade a gente tem toda a estratégia de portfólio de produto, de preço, de praça, né? Então tem todo o mix amplo. E disso a gente pode falar muito bem, porque era a sua aula, hein? Exatamente. Eu falo assim, gente, começa a dar comichão, sabe? Dá vontade de falar assim, porque eu tô aqui te entrevistando, né? E até na outra semana, eu fiz o inverso. Eu falei assim, eu pedi até pra Kátia me entrevistar, para trazer conteúdo, justamente por causa disso, porque é um assunto que nós duas dominamos, mas bora lá, tá aberto aqui o canal pra você falar, hoje é seu dia, e eu vou dando os meus pitacos aqui, pode ficar tranquila. E aí, quando a gente vai para essa empresa, né, geralmente é a empresa que confunde a comunicação com marketing,
a gente vai olhar que tem alguma variável ali que está desajustada. Então, a empresa ela quer se posicionar de uma forma para um mercado que não aceita aquela qualidade como a qualidade principal para o que ela quer adquirir. Então, sempre tem algum ponto ali para ser ajustado, né? E a Papo, ela tem esse know-how, eu lidero a área de planejamento estratégico, fui fazer um MBA em gestão de negócios justamente para entender melhor a cabeça do dono, primeiro para administrar a Papo, mas segundo para entender realmente a dinâmica do negócio, para conseguir olhar junto com o gestor todas as variáveis do negócio e não só a comunicação. Porque é muito comum, né? Lá na ponta, a comunicação não deu certo, então o culpado é a agência. Mas aí, por trás das cortinas, a gente tem uma cadeia de problemas que já era um erro, assim, fadado a acontecer. Sim, com certeza. E assim, né, a dificuldade que a gente tem... tá tão fácil produzir conteúdo, só que essa facilidade não é a mesma para tornar uma marca forte, né? Não. Nem um pouco. Sabe que eu tenho pensado muito, né, sobre a produção de conteúdo frente à IA e frente a posicionamento de marca, porque às vezes também a gente duvida dos nossos conhecimentos, né? Então, assim, de tanta gente ouvir as pessoas irem para outro lado, você fala... Poxa, eu acho que ali tá certo. Então, eu tenho refletido muito e aí resultado no mente, né? Então, analisando, poxa, quais são os clientes que mais crescem? Quais são os clientes que são lembrados? Qual é o cliente? A Papo tem cliente que é top of mind no segmento. Então, quais são clientes que realmente são vistos e lembrados? São clientes que têm duas coisas. Então, no final das contas... A gente tem IA, a gente tem produção de conteúdo, a gente tem mensagem que some em 24 horas, mas tem 2 pontos principais quando a gente fala em criar uma marca forte que vai ser lembrada, que é o atributo de diferenciação, então, pelo qual, por que eu sou diferente de todas as outras. Que é o posicionamento, que né? É um posicionamento de marca. E a segunda é a consistência de repetição dessa mensagem, né? E o que a gente vê hoje tem tanta trend, tem tanta tendência, tem tanta coisa diferente no mundo. A gente tá vivendo num mundo tão de desejos e tendências passageiras, que a gente vê a marca mudando da água pro vinho de um dia pro outro só por causa de grandes tendências. E essas trends de dancinha e o pessoal fazendo, o empresário fazendo, você fala, meu Deus do céu, no meu ponto de vista é pagar mico. Se é parte da estratégia... Tá bom, vai lá. Se é conscientemente dentro da estratégia, tá tudo certo. Dentro da estratégia, mas na maior parte das vezes não é o que acontece. Né? Então, aí a gente tem muita gente investindo em produzir conteúdo, mesmo que seja pela IA, mas em produzir conteúdo, às vezes vai até pra mídia off, mídia on, você paga pelo espaço e aí cada dia você tá falando uma coisa, cada dia você tá com uma identidade diferente... Você não cria lembrança de marca, né? Não vai criar. Então, são muitos os casos de pessoas que chegam e falam, eu fiz tal mídia, ou eu tô fazendo rede social, mas não funciona. E aí, a gente fala, não, peraí, alguma variável tá errada, né? Nesse pacote todo. Gente, olha quanta informação, não faz 5 minutos que a gente tá aqui ao vivo e quanta informação a gente tem aí sendo para você, empresário, poder trabalhar essa informação. E Tabata, fala para mim, se você pudesse proibir os empresários de fazer uma coisa no marketing por 30 dias, você sabe dizer o que você proibiria? Nossa, nesse momento, arte no ChatGPT. Não, mas tem algo que é pior que a arte no ChatGPT. É o logo no ChatGPT. Meu Deus. Dessa eu ainda não tinha visto. Tem acontecido já. Arte no ChatGPT, né? Com certeza. Tudo igual, tudo igual. É nítido, né? Você vê claramente, fala assim, essa arte foi feita na IA. É o mesmo padrão. E a gente tem 2 problemas nisso, né? E aí a gente vai falar não só da arte em si, mas o conteúdo. Acho que a IA é muito boa. Sim. Ela precisa ser somada aos negócios, senão não faria sentido, né? Precisa ter ali dentro da empresa, mas ela precisa ser usada muito consciente. Então, tem 2 problemas graves em você só ir lá no ChatGPT e falar, eu preciso de um post assim, ou eu preciso de uma arte assim. Primeiro, padronização. Porque se a gente tá falando de posicionamento de marca e de querer ser lembrado, e que eu preciso que a pessoa entenda o meu diferencial...
Ao usar a inteligência artificial com o prompt genérico, eu tô ficando igual a todo mundo. Então, você não constrói essa diferenciação se você não souber o que pedir, né? E o segundo ponto é que as redes sociais estão começando a punir o conteúdo gerado só por IA, né? Então, é aquele conteúdo que a IA gerou dentro de um prompt genérico. Se ela não foi mexida por um humano, ou se ela não teve um prompt bem estruturado, o LinkedIn já anunciou queda no alcance, o X, né, que era o Twitter, tá fazendo até um outro programa, tá reavaliando a forma como ele remunera as pessoas que trazem a monetização na plataforma por conta de conteúdo de IA. Então, assim, tem muito essa questão de alcance e o comportamento humano, porque na outra ponta a gente tem cliente que precisa lembrar da marca e cliente que quer sentir a humanização, né? Ele quer sentir que ele tá falando com um humano. E aí ele tá vendo uma comunicação 100% artificial. Então, vamos com calma. E, gente, olha a gravidade disso. Eu gosto, tá, da inteligência artificial. Eu acho que... só que precisa saber usar. Sim. Não precisa generalizar. Nós precisamos ser muito críticos com o que a IA traz. Ela não tem toda a verdade do universo, certo? Então, existem pontos aí que precisam ser avaliados. Eu sou adepta da IA, Tabata, e até tenho agentes criados na área de vendas para auxiliar na alavancagem. Sim. Agora, em momento algum, eu aprovo isso, de assim, a arte feita totalmente na IA, de você não ter o profissional, porque eu falo assim, você vai pagar quanto por essa ferramenta? 120, vai? 150 reais para ter uma IA com você? Básica, dessa forma, só que o barato sai caro. Sim, mas e a operação, né? Então, assim, a gente também é adepta da IA, né? Não tem como mais, nesse mundo, a gente falar que não. Acho que é até acaba sendo até um ego. Não, eu não uso IA nesse mundo. Não tem como eu falar que não. Mas a questão é o que você pede pra IA. O que você... Então, assim, a gente tem cases de animações que a gente fez 100% via IA e parece que saiu de um stop motion ali, que o editor ficou 3 dias fazendo. É otimização de tempo. Mas a gente sabe orientar o que tá acontecendo ali, né? E aí, quando vai pro cliente que não tem esse conhecimento, que não sabe nem diferenciar a comunicação do marketing, aí vira uma paçoca toda. E ele acha que a IA tá totalmente certa, né? E não tá. E você sabe que eu vi uma matéria que saiu hoje. Só que assim, é tanta coisa que a gente lê que eu não vou lembrar, mas eu guardei a informação. Falando que nos Estados Unidos, a valorização do profissional agora é aquele que sabe utilizar muito bem a IA e devido a essa utilização, ele consegue desenvolver muito mais atividades do que ele conseguia antes. Então, ele até supre a necessidade, muitas vezes, de contratação de outras pessoas, porque... Se fosse parar para executar ele sozinho, sem uma IA, isso levaria dias e que a IA ajuda a gente a resolver de forma muito rápida. Sim. Então, esse profissional está sendo valorizado. Então, aí entra aquela questão, né, de ter o conhecimento de como utilizar a IA e lembrar sempre que você deve usar a IA dentro do conhecimento que você possui. Se eu for lá colocar a respeito de odontologia na IA, aquilo que ele for trazer, eu vou tomar como verdade. Sim. Então, e a gente tem esse problema, né? A gente fala assim que palpite na área médica, palpite no futebol, palpite na propaganda e no marketing, todo mundo dá, certo? Mas a gente sabe quantos anos de estudo, né, Tabata? É necessário. Não só de uma faculdade, mas também das suas pós-graduações e tal, para a gente poder isso e para a gente poder conseguir desenvolver estratégias adequadas para aquele perfil de cliente. Eu não sei se você lembra em sala de aula, eu falo assim, aqui 1 mais 1 não é igual a 2. Não, nunca E tudo depende, não é porque a gente está ensinando diversas estratégias que, para qualquer empresa você vai sair usando. Tudo precisa analisar contexto. Tudo precisa analisar contexto. Eu acho que é por conta das suas aulas que o meu briefing é tão completo, assim. Às vezes eu vou no cliente, eu falo, olha, a gente vai tomar 2 horas do seu tempo. Quando eu vi, passaram 4. Ô, Sâmia, eu tenho uma questão de IA que é importante que a gente olhe e que eu acho que faz sentido a gente citar aqui.
que é a modificação do meio digital, né? Então, assim, antes a gente ia entender presença digital da marca. Ela tá nas redes sociais, onde é relevante para o público, ela tem um site legal, ela aparece na busca, né? SEO. Então, quando alguém busca pelo produto ou pelo serviço dela, ela tá aparecendo. Antes a gente tinha algo um tanto quanto analógico. Hoje, as respostas, se a pessoa vai no Google, a primeira resposta é da IA do Google. Mas tem muita gente fazendo volume de busca dentro da IA, né? Isso tem um efeito, né, ainda mais com a evolução dos agentes, inclusive para compra, isso tem um efeito de curto, médio e longo prazo. Então, a gente pode pensar agora, eu estava até numa reunião falando sobre isso, que hoje a comunicação de uma empresa, ela tem que ser construída para o humano e para a IA. Porque daqui a algum tempo, o número de pessoas que buscam por empresas, serviços e produtos dentro de uma IA vai ser muito maior do que quem vai lá no resultado da busca do Google ou manualmente numa rede social buscar por um produto e serviço. E até as empresas, as empresas que eu digo, a OpenAI, Anthropic, etc., elas já estão olhando para isso também, né? Sim. Já começaram a trabalhar, fazer eu não sei se o chat GPT é GPT Ads, tem alguma coisa aí nesse sentido de eles já estarem oferecendo essa venda. Aqui no Brasil, se eu não me engano, ainda não abriu? Começou, mas nos Estados Unidos já roda o anúncio lá. Mas não vai demorar muito, né? Acredito que não. Acredito que não. E aí tem toda uma hierarquia de citação, né? Então, muita gente vai pensar, mas eu ainda preciso de um site, ou eu vou estar só na rede social. Hoje, quando a gente vai olhar para a estratégia no digital, a gente vai falar assim, olha, a gente precisa entender o caminho em que a sua empresa, para o seu segmento, seja citada e encontrada. A gente chama encontrabilidade. E aí a gente vai entender e vai buscar, né? Vai ranquear. Se ela é encontrada facilmente no Google, se ela é encontrada pelas IA, se ela é citada pelas IA, se ela é facilmente encontrada em rede social. E tudo é repertório. Então, a IA, ela tá olhando para... Como ela cita uma empresa, né? Ela vai olhar para a reputação online de mais tempo. Então, aquela empresa que tem indícios que a empresa existe, do que ela faz, se tem todos os traços dessa empresa, da idoneidade dela, da construção dela ao longo dos anos, para a IA ela é uma empresa mais consistente. E olha que legal, né? A gente já tá falando de branding para IA. Isso, Porque a IA, ela não lê a emoção. Quando a gente vai falar de diferenciação pro humano, a gente está falando de olhar para o lado emocional. Para a IA, ela é muito técnica, mas ainda assim ela tá olhando para a consistência de narrativa. Aquela empresa que a cada mês fala lá na rede social que ela é uma coisa, que ela faz uma coisa, que ela muda o slogan, que ela muda como ela se apresenta, para a IA, ela não tem essa consistência. Então, ela vai ser cada vez menos citada ou confundida. A IA vai se confundir na hora de citar sobre essa empresa. Então, aquilo que eu falei sobre consistência do que eu falo sobre a minha empresa e de como eu vendo, ela é cada vez mais essencial. Perfeito. E agora duplamente, né? Para o humano e para a máquina. E você sabe, eu vou confessar uma coisa aqui publicamente, que foi o ano passado isso. Eu peguei e coloquei lá, falei assim, todo mundo tem concorrente, certo? Eu também tenho os meus. Então eu falei assim, eu quero que você analise o meu posicionamento e o posicionamento desse meu concorrente. E dei todas as instruções, né? Alimentei lá de quem era, site, Instagram, LinkedIn, etc. Eu falei assim, por favor, faça uma avaliação de posicionamento de marca minha e desse concorrente. E ele trouxe todo o relatório, falando quais eram os meus pontos fortes, aonde eu precisava melhorar, onde eu estava à frente, aonde eu precisava corrigir. Então, aí eu olho para isso e eu falo assim, ok, então vamos entender, vamos para o planejamento estratégico, o que eu tenho que fazer então para corrigir a minha marca nesse sentido. Mas, de novo, né, eu sou uma profissional que entende a respeito desse assunto para poder analisar o que a IA está trazendo e falar, realmente, tem razão nesse ponto. Ou até, como a gente sabe, me critique, me provoque, né?
eu quero que você também traga o seu ponto de vista. Quando eu vou utilizar a IA, eu falo assim que é uma conversa de longas horas. Juro por Deus, Tabata, porque vem a informação, aí eu falo assim, olha, eu não concordo com você nesse aspecto por causa disso e tal. Aí vem o relatório. Sammy, você tem razão, essa parte aqui precisa ser olhado para isso e tal. Falei, e se eu pensar dessa maneira assim, diferente? Também a gente pode unir. Então, quer dizer, isso é construção. Isso é construção. E aí, quanto tempo eu levaria se eu, dentro do meu, escritório ali, fosse parar para pensar na estratégia? Seja para mim, seja para o meu cliente, para trazer esse resultado, levaria muitos dias, levariam muitas horas. Então, por isso, é necessário você ter repertório, saber utilizar. E eu dar acho... contexto. Exatamente. E eu entro muito também nessa questão e eu quero muito a sua opinião sobre isso. Eu falo assim, a gente sabe que estar no meio digital é obrigação. E você acaba se diferenciando também quando você trabalha com o offline. Que ele não morreu. Não. Pelo amor de Deus, né? Ele existe forte. Então, e aí a gente vê muito as empresas trabalhando só no digital. E o que você fala para o seu cliente, Tabata? Qual é a orientação que você dá em relação a isso? Ai. Tô colocando você em saia justa? Não, eu faço plano de mídia para todos. Mas aí tem alguns que não, a gente vai fazer só o marketing digital. Tem alguns problemas, né? Então, assim, a presença digital, ela é inevitável. A gente vive no mundo digital, obrigação. Não tem como, é obrigação. Mas a gente tem que pensar que a grande parte... Então, assim, só brevemente, né? Quando a gente tá falando do digital, a gente não tá falando só de rede social. Isso. A gente tem uma ampla gama de ferramentas, de espaços de mídia para ocupar. Então, vamos lá. Quais são elas? Então, a gente pode estar falando ali, né? Da própria rede social... E de diversas formas, então eu posso ter a publicação no feed, eu posso ter uma estratégia de story, eu posso estar só no LinkedIn, eu posso optar por a minha empresa não ter um perfil ativo, mas eu sou o dono ou porta-voz e eu tenho um perfil ativo, então tem os seus caminhos ali. Depois a gente tem o próprio Google. Então, geralmente, quando a gente está falando em Google, a gente está falando em alguém que já sabe minimamente o que quer ou o problema que tem. Diferente da rede social. Eu falo que é o lead quente. É o lead quente. Na rede social, eu tô fazendo com que a pessoa, quando me encontre, ela veja que a minha empresa é humana, que a minha empresa, ela tem conhecimento, que ela é autoridade. Vai conhecer ainda, né? Mas lá na rede, quando eu tô divulgando um produto, ele é um marketing de interrupção, é um comercial na TV, no meio da novela, né? Então, a gente tem a necessidade ainda, para alguns segmentos, de ter um site, ou pelo menos um Google Meu Negócio, no caso do varejo, para ser encontrado facilmente no Google. Aí, a gente tem a IA agora, né? A gente já falou brevemente por isso. Eu tenho o tráfego pago dentro das plataformas, então, o tráfego pago no Google, o tráfego pago dentro das próprias redes. E algo que muita gente não dá valor, mas é algo que é super possível mesmo para empresas do interior, é toda a rede de display em sites. Então, eu tenho como mapear sites regionais ou sites locais e fazer uma inserção publicitária ali dentro, seja em banner, seja em flyer publicitário, né? YouTube funciona muito para alguns segmentos e é muito fácil, né, de anunciar. Então, tem uma gama de estratégia. E aí, a gente vai para os influencers, né? Toda a cadeia de influência que é possível, que é benéfico, desde que se tenha a estratégia. Porque o influencer por influencer, nem sempre. Tem as suas ressalvas, né? Porque, até entrando um pouco nessa questão, desculpa te cortar nesse sentido, mas quando a gente fala dos influencers, eu lembro... E aí, um dos momentos onde a gente revela a nossa idade, a gente tinha os artistas que representavam as marcas, certo? E nós desenvolvíamos estudos para verificar qual é a idoneidade dessa pessoa e a aceitação dela perante o público. E sabendo ainda qual público. Certo? Então, isso não está excluído. Mais uma vez, não é simplesmente estar na rede social, utilizar o digital. Eu tenho que saber comunicar para quem
eu vendo. Sim. Né? Então, e eu vejo muito isso de as pessoas escolherem o influencer pelo número de seguidores que eles têm e não o tipo de autoridade que gera, que tipo de posicionamento que ele tem e qual o público que ele conversa. Porque tudo isso precisa ser analisado. Ou o influencer que a pessoa gosta, né? Mas às vezes não conversa com a marca dela, com aquilo, com o posicionamento que ela tem, né? Exato. Influencer é uma boa estratégia quando a gente tem público jovem, quando eu preciso de audiência e a minha marca não tem audiência no digital. Então, tem algumas situações que é muito bacana de usar. Mas toda essa análise, ela precisa ser feita, né? Porque senão a gente acaba colocando um influencer para falar de carne e a pessoa é vegana. E quantas vezes a gente já viu acontecer isso? Por marcas muito famosas. Então é preciso ter coerência de marca também, né? Então, o digital, ele é muito amplo, assim, eu nem citei todas as ferramentas, porque aí a gente entra em estratégias muito peculiares, né? Muito de nicho. Mas aí a gente tem todo o offline da coisa. Então, lá no digital, todo mundo tá aqui com o celular na mão. Mas, principalmente de 2 anos para cá, a gente tem uma fadiga digital. Isso é uma tendência, né? A WGSN constatou isso como uma grande tendência. Então, é a fadiga digital. Que é um grande número de pessoas querendo o ao vivo. Isso. Querendo viver aqui. Então, não só a propaganda em mídia offline, mas também as experiências, os grupos, o que eu crio para o meu cliente e para minha comunidade, além do meu produto ou serviço, né? Então, isso vem ganhando muito forma como diferenciação de marca. E quando a gente está falando do digital, todo mundo antes falava... Quando eu comecei a trabalhar em agência, não existia Instagram ainda. O Instagram entrou, assim, 1 ou 2 anos depois. A gente tinha o Facebook e as company pages. Primeiro, as empresas entraram como perfil no Facebook. E depois, a gente migrou para a company page, que aí o Facebook disponibilizou. Então, lá naquela época, a gente não tinha tanta concorrência. Porque entravam-se, né? As pessoas criavam uma página. As empresas que tinham uma agência, que tinham uma orientação, que estavam olhando para esse aspecto digital. Hoje não, hoje todo mundo tem página em todo lugar, às vezes mais de uma, entendeu? Então, quando eu tô no digital, a marca, ela não concorre só com o seu concorrente. Isso. Ela tá disputando... Ela não tá nem disputando a intenção de compra pelo seu produto. Ali ela tá disputando a atenção. A atenção, total. E a atenção, ela é muito preciosa, né? E assim, um milésimo de segundo eu passei e a minha atenção já não é destinada pra você. Você sabe que quando eu tô na rua, parada em algum lugar, uma coisa que eu observo nas pessoas, primeiro, eu olho e falo assim, bom, quantos anos tem? Né? Eu procuro fazer a leitura de perfil daquela pessoa. E eu vejo, e eu procuro ver como que ela navega pela rede social. Como ela está se comportando. Exatamente. Aí você começa a entender quantas vezes eu fiz isso para entender até a estratégia ser utilizada, né? Aplicada. E é diferente. Quando a gente fala em mídia off, a gente também tem essa disputa pela atenção, mas eu tô em outro ambiente, né? Eu tô num ambiente offline, eu tô num ambiente... o outdoor aqui no interior funciona muito bem. Então, assim, o cara parou do lado de uma placa num semáforo de 15 segundos. Só se ele for louco, ele vai pegar o celular. Então, ele olhou pro lado, viu sua marca e lembrou, né? Então... Agora os painéis de LED, os painéis de LED, então tem muita margem. Esses dias, um ano atrás mais ou menos, a gente fez uma campanha promocional. E o cliente falou, Tabata, mas e aí? Pra onde a gente vai? Só no digital? Eu falei, olha, se você quer sucesso, eu iria pro rádio. Que pro seu segmento, pro perfil, pro que a gente precisa, o rádio vai funcionar muito bem. Ai, mas o rádio é caro, será? Confia em mim. E ele deu esse voto de confiança e a gente foi pro rádio e a gente queria mudar um comportamento de compra, né? Uma compra via aplicativo. E a gente fez uma campanha, micro campanha, assim, a gente deve ter pego 20 dias de spots em rádio. Uma semana só era de promoção. Deu um pico de clientes e de faturamento comprando via aplicativo e esse pico se manteve
Né? Então, assim, a gente mudou um hábito do cliente que era lá, que já era cliente dele, por uma campanha promocional que começou no rádio. Então, tudo vai muito do contexto, mas é essencial. E aí, a gente tem repetição, né? Então, o que eu falei de consistência. E, nossa, vamos lembrar? E aí é a matéria de mídia da faculdade, certo? Sim. E também teoria da comunicação, que falava muito bem a respeito disso, sobre frequência. E até, Tabata, em relação a isso, eu queria muito ouvir a sua opinião sobre essa questão do digital. Porque o que acontece? A gente vê como que era lá atrás. Tudo bem, as pessoas mudaram, a maneira de consumir mudou, etc. Mas, juro, eu quero muito sua opinião sobre isso. Então, por exemplo, a gente fez uma propaganda na televisão, tá? Então, a gente não tinha 1, 2, 3, 4 produções para rodar num programa, certo? Era uma. E a pessoa via aquilo uma vez, aí depois via na segunda vez, via na terceira vez. A gente sabe, até no rádio, a gente falava menos de 5 inserções, não faça. É jogar dinheiro fora. Fazer uma placa de outdoor, né, para pensar como que a gente tá, tudo é estratégia, tudo bem, mas uma placa para você divulgar para a cidade inteira, né, também a gente orientava em relação a isso. O que você diz? Como que funciona isso no digital com essa frequência, essa consistência que tem que ter a mesma mensagem, tem que trocar sempre? Como que você vê isso? Depende do canal e depende do objetivo, né? Então, assim, ó, eu tô lá no digital. Vamos falar de uma estratégia de conteúdo de rede social. Ali eu preciso de abordagens diferentes. Eu preciso trazer um tema diferente e, muito importante, eu preciso entender que eu vendo carro. Ok, eu vou falar do meu carro, mas o meu público que compra o carro, ele compra muitas outras temáticas e um universo de assuntos relacionados ou até não relacionados. Sim. Se eu faço a minha página ser uma página só do meu produto, eu tenho um seguidor ou eu não tenho um seguidor que ele só vai entrar no momento em que ele precisa do carro. Se eu falo sobre outros temas e faço parte da vida e do interesse do meu cliente ou do meu potencial cliente, eu agrego valor a ele. Então, é mais provável de que ele vá me seguir, de que ele vá querer olhar para o meu conteúdo, de que ele tenha uma estratégia. Então, lá na rede social, a gente precisa ter temas, né? A gente precisa ter editorias diferentes, ter assuntos diferentes. Mas quando eu vou falar da marca em si, eu preciso ter a mesma mensagem. Eu não posso falar num dia que, eu sou excelente no atendimento e no outro dia eu tá vendendo que o meu atendimento é inovador, venha que você vai se surpreender. Eu preciso ter consistência nessa mensagem de diferenciação que eu tenho. E repetição. Então, eu não acredito que a gente tenha que pregar a questão de volume a qualquer custo. O volume de publicação ele tem que ser um volume saudável para quem está criando, dentro da realidade da empresa. Mas eu preciso ter repetição de mensagem e abordar o assunto de uma forma ampla. Quando eu vou para qualquer coisa que é mídia, que eu estou investindo meu dinheiro, se o meu objetivo ele é reconhecimento de marca, que a minha marca seja lembrada, aquilo que a gente estudou há 20, 30, 50 anos atrás continua sendo a máxima. Eu preciso de repetição da mesma mensagem, do mesmo jeito. Se eu tiver que fazer qualquer diferenciação, são cortes de mensagens diferentes, mas que no final das contas falam a mesma coisa. Pela percepção de posicionamento, porque né? É isso que vai gerar, que vai fazer com que a marca seja lembrada com aquele atributo que eu tô passando na mensagem. E aí, Sâmia, tem estudos mais recentes têm dito, né, que no mapa de mídia, a gente vai entender qual que é a frequência ideal para o objetivo. Então, se eu tenho uma campanha promocional, tô falando de uma data comemorativa, eu preciso de uma concentração alta, né, de mensagem, de inserções, de repetição, num curto período de tempo. Mas essa campanha, ela precisa ter um gatilho de ação. Eu preciso levar o cliente a comprar. Sim. Se eu tô falando em reconhecimento de marca,
até o espaçamento entre mensagens é importante. Porque já é provado que eu vou lembrar de uma marca com mais facilidade se eu vi a marca quando eu era criança, depois no outro ano eu vi num comercial maravilhoso, depois no outro ano eu vi quase toda semana no outdoor, depois na outra semana, no outro ano, tava sempre no rádio. Perfeito! Então, é você estar em locais diferentes que alcança sua audiência de formas diferentes, mas com consistência ao longo do tempo. Eu vou te dar um exemplo, que eu tenho um cliente que ele começou a fazer outdoor depois de muita insistência e ele fez uma placa. Então, ele falava assim, será que outdoor funciona? B2B, tá? Serviço. Tá. Será que o outdoor funciona? A gente tá aqui só no digital, mas a gente precisava de mais contratos, né? De mais orçamento. O que você acha? Eu falei, olha, eu acho que a gente pode tentar. Colocando no local acredito que no local certo vai dar certo. E aí, aqui em Rio Claro, ele falou, então vamos na 29. E era um período de fechamento, era um período de análise de performance. Eu falei, não, a gente não vai na 29. Por mais que o seu público passe pela 29, ele tá passando pela 29 num período que não necessariamente ele quer pensar no trabalho. Isso. Seu público é a indústria, então a gente vai colocar um outdoor no ponto industrial bom, em que o seu público, ele tá indo pro trabalho, ele tá Cabeça pensando nos fresca. problemas que ele precisa resolver naquele dia, e o seu nome vai surgir como solução, não como interrupção. E a gente fez uma placa de outdoor. 8 orçamentos, 3 contratos fechados, com uma placa de outdoor num serviço B2B. Consequência, ele fechou o ano inteiro de outdoor e, assim, 1 ou 2 placas por resolve mês, o ponto dele. em pontos diferentes. Assim, um comercial feliz da vida, né? De fazer no orçamento a rodo, de tendo fechamento e um crescimento muito bom ali. Fora o reconhecimento de marca, né? Então, a consistência, ela é importante. Muito importante. E a repetição, mais do que nunca, é fundamental, né? E isso mostra pra gente, né? O quanto que não dá pra parar. Não. Parar é cair no esquecimento. Quer ser lembrado, continue fazendo. A Coca-Cola não para, né? Não. Senão a gente sai naquela de... Será que aquela marca ainda existe? Eu nunca mais vi ela. Pois é, exatamente isso. E sem contar que você abre brecha pro concorrente. Tabata, vamos... gente, vocês viram que o assunto rendeu, maravilhoso. Eu acho que isso daqui não é para assistir uma vez só. Assiste, volta, anota, entendeu? Vai de novo, né, Tabata? Tem muita... É muita coisa, é muita informação importante para você poder trabalhar no seu negócio. E antes de eu entrar... aqui eu quero fazer um mitos e verdades com você. Vamos falar sobre onde as pessoas te encontram, como que elas fazem. A Mel colocou aí no início também o Instagram da Papo como um meio de comunicação. Pessoal, mandem mensagem para ela, tá? Mas quer deixar algum outro canal? Quer deixar o seu WhatsApp pro Instagram? Pode ir pro Instagram da Papo, gente, mandar uma mensagem por lá que a gente é rápido no inbox. Olha só, bora lá, porque vocês estão vendo, né? É isso aí, ó. Tá aí de novo, Tabata Rafaela Cardoso, minha eterna batatinha, agência Papo, sensacional, trazendo conteúdos aí mega relevantes pra gente. Vamos lá. Ó, você pode dar 3 respostas. Tá. Mito, verdade ou depende. Tá bom. Tá? E daí, quando você for, depende, uma explicação curta nisso, beleza? Tá bom. Ok. Combinado. Então, olha lá, empresário, vamos lá. Toda empresa precisa estar no Instagram. Mito ou verdade? Mito. Ó, é preciso postar todos os dias. Mito. Número de seguidores é indicador de sucesso. Mito. Ai, adorei isso. Mito! Então, eu quero uma breve explicação dessa. Mito. Pensa comigo que o seu seguidor, ele tá ali porque ele quer comprar de você em algum momento da vida. Se você tem um serviço de necessidade básica, ótimo que você tenha um grande número de seguidores e tal. Mas se você só fala do seu produto o tempo todo, você não tem relevância para o seu seguidor. Esse seguidor, ao longo do tempo, ele vai te seguir, mas ele não vai interagir com você. Então, o primeiro ponto o seu engajamento com a sua própria rede vai cada vez mais cair, vai ser baixo e vai derrubar a performance dos seus posts no geral. E a gente tá numa época no Instagram, especificamente, que se eu tenho um bom conteúdo, ele fura a minha bolha.
trajetória. Ele vai ser indicado para perfis de pessoas que podem estar interessadas no meu conteúdo e no meu produto ou serviço. Então, o alcance é muito melhor do que o número de seguidores hoje. Show, vamos lá. Tráfego pago resolve falta de vendas. Depende. Concordo. Depende. E depende mesmo. Depende mesmo. Se eu não tenho canais para atrair fluxo de visitantes, mas se eu tenho consistência na mensagem, se eu tenho um processo de vendas que funciona, né? Se eu tenho tudo redondinho por trás, o tráfego pago bem feito, ele pode ser uma solução. Agora, se eu não tenho nada disso construído, se eu não tenho para onde o cliente chegar, se eu não tenho a base pronta, você só vai gerar um custo e já era. Não atende, aí não faz... Vamos lá, daí me contrata que eu resolvo esse problema, Isso. certo? Aí Bora essa lá. é a solução. É isso aí. Bom, um bom produto se vende sozinho. Vou falar que é mito isso hoje em dia. Há um tempo atrás eu falaria depende. Hoje eu vou falar que é mito porque um bom produto que ninguém conhece, que ninguém vê, não... Difícil, tem que ter o esforço. Nossa atenção tá muito fragmentada, pra dizer. Site ficou ultrapassado. Mito. Um mito bem grande, gente. Vocês estão... Mito! Bota uma Mito. né? A IA vai buscar informação do seu site, você precisa ter algo relevante lá pra IA. Pelo menos pra IA, sem contar o humano que vai acessar depois. Gente, vocês estão vendo que só foi mito e depende até agora, né? Vamos lá. IA vai substituir as agências. Isso eu não sei. Acho que eu vou falar um depende. Eu acho, Tabata, aí eu vou responder por você. Nesse aspecto, eu acho que se o profissional é bom, se ele é atualizado, se ele tem conteúdo, não substitui. A IA, ela vai virar um complemento, vai exponenciar o resultado que ele traz. Eu concordo. Assim, ó, acho que tem muitas áreas dentro da agência que uma IA pode sim substituir, né? Mas, no final das contas, a gente tá falando lá da diferenciação. Eu preciso reconhecer qual é o meu nível de diferenciação, que pode mudar ao longo do tempo, né? Conforme a sociedade muda e tal. E eu preciso ter repetição e ter consistência. A IA não vai saber disso a cada prompt. Então, se você não tem a estratégia ali muito bem amarrada por trás, se você não tem conhecimento, isso realmente, acho que aí a concorrência com a IA é menor. Isso aí. Marketing é investimento, não despesa. Verdade, isso é verdade. Pura verdade, gente. É o que vai trazer resultado. Quanta coisa que a gente falou aqui. Marca forte consegue cobrar mais. Depende. Vamos lá, quero te ouvir. Depende porque, às vezes, a estratégia da marca, né? Quem a marca é, o contexto que ela vive, o produto que ela se é muito ser commodity. Forte é uma coisa, agora ter valor agregado é outra. Exato. Então, assim, depende. Tem um depende muito grande. Facilita, né? Se você é uma marca forte, muito lembrada, que tem realmente um lugar na mente e no coração do consumidor. Aí sim. É um ponto facilitador. Mas aí a gente entra em macroeconomia, né? Se o cenário tá difícil para todo mundo, aí é a outra marca que vai ganhar. Então aí entra muito. É verdade. Tem muitas variáveis. Muitas variáveis. Mas principalmente, às vezes, as pessoas acham que eu vou ter uma marca forte, eu vou conseguir cobrar mais do que todo mundo. E isso pode ser um facilitador. Mas se no seu serviço, né, o produto é uma commodity, aí a gente tem aí que avaliar muito bem para quem com certeza, né? Com certeza. Quando a gente fala de commodity, a coisa muda de figura. Vamos lá. Quem não se posiciona acaba sendo posicionado pelo mercado. Verdade. Pura verdade. Pura verdade. E ainda a gente tem que tomar muito cuidado, né, Tabata? Porque a construção do posicionamento que a gente está fazendo. Às vezes a gente acha que, o que é o posicionamento? A gente falou de posicionamento, eu tinha até marcado aqui para a gente falar a respeito disso, para desmistificar um pouco. O posicionamento, vamos lá, lembrar dos primórdios aí. O posicionamento é aquela imagem que a gente deixa na mente do consumidor. É como ele nos entende e não aquilo que a gente comunica.
tá? Então, a gente precisa avaliar se a gente está comunicando do jeito certo. Então, o que a gente precisa saber? Qual é a percepção do meu cliente, daquele perfil de público que eu quero atingir, certo? Sim. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Então, se você não toma cuidado em comunicar da maneira correta, a percepção que o seu cliente tem a seu respeito, você não traz clareza no seu posicionamento, ele vai tirar suas próprias conclusões. Aí você vai ter que consertar eu vou até a um pouquinho falta além. de posicionamento, né, Eu vou até um Tabata? pouquinho além, porque assim, ó, o posicionamento, e muitos clientes vêm e falam assim, mas o meu posicionamento é que eu sou muito forte na segurança que o cliente vai ter usando o meu serviço ou produto. Tá legal. Mas o seu cliente sabe disso, porque ele já passou pela experiência. E quem ainda não é o seu cliente? Sim. Ele sabe disso de uma maneira forte o suficiente para te considerar e para comprar de você, para facilitar a venda do seu vendedor? E na maior parte dos casos, não. Não, Então... quando eu falei cliente, eu quis abranger o todo de perfil de público-alvo, vamos dizer assim, né? Todo o potencial. Exato. Gente, eu amei. E aí eu quero saber você. Eu adorei. Eu acho que assim, esse podcast... Tabata, gratidão pela sua contribuição. Eu acho que foi um bate-papo extraordinário. Por favor, gente, olhem para essa profissional que está aqui. Tiago, um grande beijo para você, que você também é outro extraordinário, senão não estava junto com a Tabata, né? Que ela é bem seletiva também. E eu fico tão feliz em poder trazer conteúdo desse gabarito para o pessoal, para poder aproveitar, para poder ver e saber o quanto que é possível entregar, o quanto que o marketing, criação da estratégia correta é super importante para fazer a empresa crescer do jeito certo. Sim. Para ter consistência, porque precisa ter alicerce para ela poder se sustentar, né? Exato. Então, eu só tenho a agradecer, maior orgulho. Ai, que orgulho. Gente, não é para isso que a gente existe. Então, eu encerro hoje o nosso bate-papo aqui, realmente muito, muito feliz. E eu tenho certeza que esse conteúdo tá valendo ouro para você assistir. Viu? Gratidão. Eu que agradeço, eu agradeço o espaço, a oportunidade. Acho que, sobretudo, a sua carreira, né? E o fato de você estar aqui levando tanto ensinamento para o mercado, no podcast, no livro e em todas as frentes, isso é valiosíssimo. Porque no final das contas tem muito charlatão por aí, né? Tem muita gente vendendo resultado fácil. E tanto no marketing quanto em vendas, o resultado não é fácil. Tem um processo muito longo, muito árduo pra gente percorrer. Então, eu acho que em nome do mercado de Rio Claro e de região, eu agradeço você. Porque a gente sempre ganha em ter bons profissionais, né? Em todas as áreas. E agradeço o espaço por estar aqui. Vou mandar um beijão pro Tiago, um beijão pro meu marido, pro meu filho. Isso, Tem que mandar. E pra minha equipe, né? Pra todos os profissionais lá da Papo que fazem no dia a dia tudo acontecer. Então, com um beijo. certeza. Tabata, gratidão mesmo. Gente, um grande beijo. Até a próxima. E, compartilha esse conteúdo com o seu amigo empresário, se inscreva no canal para tudo isso que a gente entrega para vocês. Um grande beijo e até a próxima.